Para que serve o exame de ácido úrico de 24 horas? Se você é um paciente com gota, provavelmente já teve que colher esse exame, que é um pouquinho chato de fazer, tem que colher a urina durante todo o dia para a gente conseguir então aferir, medir o quanto de ácido úrico que você elimina dentro de 24 horas. Mas por que é importante então? Por que esse exame é solicitado por nós reumatologistas, principalmente na primeira consulta do paciente com gota? Se você tem interesse nesse assunto, fique aqui comigo. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e esse é o Gota Channel, nosso canal no YouTube voltado para discutirmos os diversos assuntos relacionados à gota. E antes da gente começar com o assunto em si, lembrar aqui dos 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e crave o dedo aí no botão de inscreva-se caso ainda você não seja inscrito no nosso canal. Vamos lá. O ácido úrico de 24 horas, ele é importante para nós reumatologistas porque quando a gente se depara com um paciente com gota, a gente tem que entender o porquê o paciente tem gota. Todo paciente tem gota, tem que ter o ácido úrico alto, a hiperuricemia, que é o ácido úrico acima de 6,8. E o paciente tem um ácido úrico alto de duas formas principais. Ou ele produz muito ácido úrico, ou ele elimina pouco. Ou se não, ambos os mecanismos. A grande maioria dos pacientes com gota elimina pouco. São considerados hipoexcretores, cerca de 80% a 90%. Isso mesmo, a grande maioria é hipoexcretora. Apenas 5, 10% são hiperprodutores e tem uma porcentagem aí que tem ambos os mecanismos associados. A eliminação de ácido úrico no nosso organismo se dá principalmente pelo rim. 75% do nosso ácido úrico é eliminado pela urina, apenas 25% pelo intestino. Portanto, o grande personagem aí responsável por eliminar o ácido úrico do nosso organismo é o nosso rim. Vamos entender um pouquinho mais. Lá no nosso rim, nós temos proteínas transportadoras que funcionam como verdadeiras comportas de uma hidrelétrica, que elas abrem e fecham para absorver ou eliminar diversas substâncias do nosso organismo. Uma delas é o nosso ácido úrico. Nós temos comportas então voltadas para a absorção ou a eliminação de ácido úrico pelos nossos rins. Sim, e essas comportas, essas proteínas transportadoras, elas são codificadas por alguns genes. Por isso que o paciente que tem gota, normalmente tem história na família de um parente de primeiro grau com gota. Cerca de metade dos pacientes aproximadamente tem história na família, porque isso vem de uma herança genética. Esses genes que codificam essas proteínas transportadoras. No paciente com gota, então, há uma alteração dessa expressão dessas proteínas e da sua funcionalidade, tendo uma expressão e funcionalidade maior das proteínas transportadoras das comportas que absorvem ácido úrico. Em contraponto, uma menor funcionalidade e expressão das proteínas transportadoras das comportas que eliminam ácido úrico pelo rim. Nós temos várias proteínas transportadoras ali, várias comportas que trabalham com isso. Como vocês estão vendo agora nessa imagem aqui do lado, as proteínas transportadoras, essas comportas que estão aí em rosinha, a ORAT1, a OAT4 e a GLUT9, elas fazem a reabsorção de ácido úrico para o nosso organismo, ok? Do contrário, as que estão em azul aí nessa imagem que você está vendo agora, a OAT1, 2 e 3, NPT1, ABCG2, ABCG3, uma sopa de letrinhas, que são essas comportas, essas proteínas transportadoras, elas já vão fazer a eliminação de ácido úrico do nosso organismo, ok? E por que a gente dosa então ácido úrico de 24 horas? Para saber se o paciente ele é um hipoexcretor ou um hiperprodutor. E qual que é o nível do divisor de águas aqui que a gente olha e classifica esse paciente?
é 800 miligramas em 24 horas. Em geral, esse é o valor utilizado pela maioria dos autores, 800 miligramas. Alguns utilizam 1000 miligramas como referência. Portanto, se o paciente com gota ele elimina menos do que 800 miligramas em 24 horas de ácido úrico, ele é considerado hipoexcretor. Se ele elimina mais, ele é considerado hiperprodutor. Para que isso é importante? Para direcionar o nosso tratamento. Qual medicamento a gente vai utilizar mais para esse paciente? Nós temos medicamentos que diminuem a produção de ácido úrico. Por exemplo, o halopurinol. Ele trabalha na diminuição da produção de ácido úrico. Já nós temos medicamentos que estimulam a eliminação renal de ácido úrico. Como que vai estimular? Bloqueando essas proteínas transportadoras que vocês acabaram de ver aí na imagem, que nasceram para absorver ácido úrico. O URAT1 principalmente, ela é a mais famosa aí, a que a gente tem mais estudado e que é alvo terapêutico de alguns medicamentos nossos. Também a URAT4 e a GLUT9, mas principalmente a URAT1. Quem que bloqueia ela? A benzobromarona. Nós temos aqui no Brasil esse medicamento, infelizmente ele é pouco utilizado e até de difícil acesso nas farmácias. A gente muitas vezes tem que manipular e ele então vai lá e bloqueia a URAT1. Se bloqueia a URAT1, vai ter uma eliminação maior de ácido úrico no organismo desse paciente. Combinado? Por isso que a gente então faz esse exame, essa dosagem de ácido úrico de 24 horas para classificar o paciente entre hipoexcretor e hiperprodutor, dessa forma direcionar de uma forma mais objetiva o nosso tratamento medicamentoso. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, juntos nós iremos mudar a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima.